Abra a tua Bíblia em Romanos capítulo 5, verso 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Meus queridos, para eu introduzir este assunto que é muito importante, é necessário, se faz necessário eu voltar lá no princípio, onde iniciou todas as coisas, para que nós possamos entender e ter uma dimensão melhor, mais aprofundada, daquilo que muitas vezes nos incomoda, por não saber lidar, por falta de entendimento sobre algumas coisas. Mas se você ficar atento nesta noite, eu tenho certeza que cada trecho da mensagem vai ser uma resposta para você, vai ser um esclarecimento para você, até porque Deus tem esse interesse em esclarecer a sua palavra, as Escrituras, para todos nós. Deus tem esse interesse. Deus, então, no passado, Ele cria o universo, e neste universo, tudo, exatamente tudo, meus irmãos, era perfeito. Mas como assim, pastor? Era perfeito como? Tudo era perfeito, não tem palavra para expressar, já está mais do que expressado. Perfeição. Por que era perfeito? Porque não havia o pecado. Tudo que não presta, tudo que tem hoje de ruim na terra, nos dias em que vivemos, é a consequência deste versículo que acabamos de ler. É a consequência do pecado. Como era essa terra? É difícil de entendimento demais, mas era uma terra sem morte, era uma terra sem doença, era uma terra sem sofrimento, era uma terra sem dor na alma, era uma terra sem angústia, sem tormento, sem nada, porque não existia o pecado. E às vezes, como nós vivemos no dia de hoje, nós não estávamos, de certo modo, nós não estávamos no jardim do Éden, mas na realidade nós estávamos lá, porque o pecado chegou até nós, porque nós estávamos nele, em Adão. Mas porque nós vivemos hoje, não conseguimos ter essa dimensão. Será uma terra sem morte? Sem ansiedade? Sem doenças? Graças a Deus que nós somos crentes e lavados e remidos no sangue de Jesus, e nós cremos nisto. Quem crê comigo, dê um glória a Deus. Era assim, uma terra perfeita, não existia problema, não existia intriga, briga, contendas, não existia discórdia, nada disso. Não havia inveja, traição, não havia calúnia, não havia, tudo era perfeito e tinha uma harmonia absoluta. Por que era assim? Porque assim foi feito pelas mãos de Deus. Eu sei que é difícil, Wisla, a gente entender isso, porque o nosso mundo é diferente, mas é o mesmo mundo, é a mesma terra, é o mesmo tipo de ser humano,
É apenas uma multiplicação e chegou até nós. Por isso é difícil de entendimento. Porque às vezes é difícil o entendimento, porque só fala assim, por quê? Por causa do pecado. Mas como assim? Por causa do pecado? Sim, por causa do pecado. Mas como pode uma terra em estado perfeito, em todos os sentidos, e agora tão deplorável, caótica? Porque agora existe a morte, sim ou não? Agora existe a fome, agora existe tantas doenças que tem tanto nome, e de vez em quando aparece mais uma nova. Existem guerras, problemas, angústia. Agora, como pode uma mudança tão drástica assim? Como pode isso? A resposta está no que nós lemos, Romanos, capítulo 5 e verso 12. Portanto, assim como um só homem, quem que é esse homem? Adão. Entrou o pecado no mundo. O pecado entra primeiro na onde? No mundo. Diga assim, o pecado entrou primeiro onde? No mundo. E por este pecado entrou agora a morte. E também a morte passou para todos os homens. Por isso hoje tem morte. Mas o mundo que Deus criou, diga assim, não era assim. E isso aconteceu porque todos pecaram. Como se deu isso? Tudo estava perfeito, até que este homem, até que este sujeito chamado Adão, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, Adão tomou uma decisão, decidiu pecar. Ele decidiu desobedecer a Deus. Agora, por um homem entra o pecado no mundo, e o pecado vem com uma companhia. Qual que é a companhia que está no texto? Diga assim, a morte. O pecado entra no mundo e traz uma companhia, e a companhia se chama morte. Tudo de ruim na terra tem um motivo. Qual que é o nome do motivo? O pecado. Então não adianta sair colocando culpa nas coisas que nós vemos, aqui ou ali, no governo, nas pessoas, culpando o emprego, culpando a situação do mundo, culpando os alimentos e culpando tudo. Romanos 8:22 vai dizer assim, porque nós sabemos que toda a criação geme. Meu Deus do céu, porque nós sabemos, olha lá o texto, vamos ler lá, 1, 2, 3, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Fala, meu Deus. O pecado faz até hoje a terra e toda a criação sofrer com dores de parto. Quem já teve bebê aqui? Eu passei uma situação tão constrangedora que sempre eu conto isso. Ela queria que eu ficasse do lado dela naquela hora. Pensa num rapaz que não sabia o que fazer. Se torcia de tudo quanto é jeito. E, ai meu Deus. Pegava no meu braço assim, quase arrancava. E eu lá, igual o que eu vou fazer? Deixa eu ir ali. Não, é para ficar aqui comigo.
Ou seja, eu estava achando que sofre comigo, viu? Mas é assim ou não é? É desse jeito. Eu não sei, mas eu vi. E dizem que a dor maior que a do parto só é a queimadura. Queimadura de uma boa parte do corpo, 50%, 60%. Diz que a dor também é insuportável, maior do que a dor de parto. Mas o certo é, por causa do pecado, houve uma sentença de Deus, e por isso a terra geme com dores de parto. Gênesis capítulo 3, verso 17, vai dizer assim, ó: maldita é a terra por sua causa, Adão. Aí que entrou essa questão de gemer, essa questão de dores, sobre a criação, sobre a terra. Então nós vimos que o pecado entrou no mundo, o homem Adão decidiu, e a sua decisão arruinou com tudo. E esse mesmo Adão foi o único homem que nasceu não sendo pecador. Diga assim: Adão foi o único homem que nasceu não sendo pecador. Quando Adão veio a existir, ele veio a existir e ele não tinha pecado algum. Mas após o pecado de Adão, todos nós já nascemos, segundo a Bíblia, em pecado. Romanos 5,19 vai dizer assim, ó: porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. O Davi que está na mão da Jane, por exemplo, é uma criança de 3 meses. Ela tem pecado? Ela tem pecado? Responde para mim, meus irmãos. Ela tem pecado? Não, mas ela é pecadora. Porque a partir de que Adão peca, isso passa para toda a humanidade. Agora, como é que pode ir lá para os ímpios, vai falar o que para nós? Vai assim, não, o que é isso? Uma criança pecadora? Não creio. Como ela pode ser pecadora, se essa criança nunca pecou? Simplesmente, nós não tornamos pecadores, porque nós pecamos. Diga assim, melhora isso, eu não me tornei pecador, porque cometi pecados. Nós somos pecadores porque fomos feitos pecadores. Apenas isso. É uma herança de Adão para nós quando ele pecou. Pois bem, Adão foi o único homem que nasceu sem ser pecador. Entenderam? Mas Adão se tornou pecador. Deus fez Adão com suas mãos e fez perfeito, mas quando ele pecou, Romanos 5,18 vai dizer assim, ó: pois assim como por uma só ofensa, esse ofensa aqui é pecado, como por um só pecado veio o juízo sobre todos os homens, para quê? Para condenação. Um só pecado trouxe juízo para todos, e caíram em uma condenação, e todos pecaram e destituídos estão da glória
de Deus. Adão teve a escolha, mas eu e você não temos. Adão teve a escolha, mas eu e você não temos a escolha que ele teve. Adão escolheu ser pecador. Nós não escolhemos, nós nascemos pecadores. Nós não somos pecadores por causa dos nossos pecados, nós somos pecadores por causa do pecado singular. Repare que os textos que eu vou ler está sempre dizendo o pecado, por causa do pecado. Esse pecado foi de quem? De Adão. Nós estávamos em Adão, dentro dele. Você pode dizer que você é filho de Adão, porque quando Deus faz o homem e a mulher, ele diz, ele abençoa, e no original é Adão, humanidade, não está falando de um homem, está falando de todos nós. Quando Deus olha em Adão, ele já vê você. Quando Deus via Adão, ele já estava vendo você. Quem pode dar um glória a Deus por isso? 1 Coríntios capítulos 15 e 22 vai dizer assim, ó, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então agora eu só deixo de morrer se eu estiver dentro de quem? De Cristo, porque eu estava dentro de Adão, porque assim como todos morrem em Adão, quando ele pecou, eu pequei, quando ele morreu, nós morremos. Mas o único meio e modo para nós sermos vivificados e sair desta morte, agora é estar dentro de quem? De Cristo Jesus. Assim todos serão vivificados em Cristo. Tem um glória a Deus aí, pelo menos? Mas e se alguém disser assim, eu não tenho pecado? E se alguém disser assim, mas eu não peco? Mesmo assim é pecador. Mesmo assim é pecador. Por que é pecador? Pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos. Adão se tornou pecador, nós fomos feitos pecadores. Por isso nós não temos escolha. Quem está me compreendendo? Você e eu não nos tornamos pecadores, nós nascemos. Diga assim, eu nasci, eu fui feito pecador. É impossível você ser quem você não é. O que eu sou? Então é impossível você ser quem você não é. Você é pecador e ponto final. Por exemplo, pé de limão dá abacaxi? Pecador, cedo ou tarde, vai produzir o quê? Pecados. Por isso que há uma necessidade de estarmos em Cristo e não continuarmos em Adão. Assim somos nós. Mas como se não bastasse sermos pecadores, vai acontecer algo. Romanos capítulo 7 e verso 19. Paulo diz assim: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, isso faço. Ou em outra tradução, esse faço. Verso 20 vai dizer assim: mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em... O pecado que habita onde?
que você é? Pecador. O pecado entrou no mundo, nós agora nascemos pecador, o pecado agora mora dentro. Você leu o texto, olha lá, o pecado que habita onde? Habita onde? O pecado habita em você? Porque eu não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Paulo estava dizendo, eu queria tanto fazer o bem, mas não consigo. Paulo de repente está lá angustiado, eu queria tanto fazer o bem, mas eu não consigo. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Eu não quero fazer, esse eu faço. Não quero fazer o mal a ninguém, mas acabo fazendo. Fala assim, ai, 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 ai. Estica aí o braço assim, dá um glória a Deus, olha para o teu irmão, dá um sorriso para ele. Preste bem atenção, meus irmãos. Eu não estou abrindo porta, eu disse presta bem atenção. Preste bem atenção. Eu não estou aqui em minha mensagem, em ensinamento, abrindo uma porta para que você continue ou dê ênfase ao pecar. Não. Eu vou te mostrar algo que atua em você, mas que não lhe dá o direito de entrar pela porta, de pecar e cada vez mais pecando. Não, não é isso. Mas eu quero te mostrar que dentro de você tem um morador. Tem um morador. E para alguém morar, tem que ser, mora na rua ou mora em casa? Então ele mora dentro da sua casa. Habita em mim, Paulo diz. Então esse morador está dentro de você desde quando você nasceu. Você precisa entender para parar com aqueles mimimi de gente imatura no sentido cristão bíblico. Olha o que a Escritura está dizendo, o bem que quero fazer, eu não consigo, mas o mal que não quero, esse eu faço. Misericórdia. Paulo quer fazer o quê? O bem. Paulo não quer fazer o quê? O mal. Paulo quer fazer o quê? O bem, mas ele não faz. E aí, como é que resolve isso? Porque ele diz que faz o que não quer fazer. Por que ele diz isso? Por que o Espírito Santo inspira Paulo a dizer isso? Vamos ler lá o verso 20 desse mesmo texto. Olha lá, lê comigo. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado... Se não é ele, quem é? O pecado que habita em mim. Diga assim, misericórdia. Tem um morador. Não, fala forte, meu irmão. Misericórdia. Tem um morador dentro da minha casa. Soa estranho isso, né? Sim ou não? Porque você ouviu a vida inteira que o Espírito Santo está dentro de você e está, né? Soa estranho, não soa? Mas é a Bíblia, não estou mudando nada. Estou mudando alguma coisa, pastor Marcelo? Estou não, é a Bíblia. Quem é o morador que habita dentro de você? Os pecados ou o pecado? Os pecados ou o pecado? A diferença não é só plural ou singular,
Nós vamos chegar lá ainda. Não vai ser nesse domingo, vai ser no outro. Para você entender o que é o pecado e os pecados. O pecado, ele controla você. Ele mora em você, segundo o que está em Romanos capítulo 7, verso 20. Ele controla, ele mora em você. E esse morador se chama o pecado. É o diabo? É o diabo? Não. Que bom. Igreja que aprendeu é assim. Não é o diabo que está morando em você. Fala assim: graças a Deus. Mas o que é? Minha natureza caída, chamada o pecado. Essa natureza caída domina você e eu e você. Ah, então agora, pastor, eu posso pecar à vontade, porque não é eu que estou pecando, né? Não é eu. Eu não quero fazer mais fácil, então, né? Fala misericórdia. Porque se não é você, mas o corpo é de quem? Seu. Seu corpo não é meu, seu corpo é seu. Quantos estão me entendendo? Se o corpo é seu, Romanos 6,14 vai dizer assim, ó: pois o pecado que não terá domínio sobre você. Olha que importante. Eu quero te ensinar o seguinte: não brinque com a sua natureza caída. Não brinque. Por que eu não posso brincar com a minha natureza caída? Porque ela é mais velha do que eu, ela é mais velha do que você, ela tem mais força do que você, e quer te levar para onde? Para o inferno. Essa é a natureza. Foi por isso que domingo retrasado, pastor Marcelo, eu disse que a lição, ela inverteu a posição, dizendo que o diabo é o nosso maior inimigo. Não é. Eu até corrigi no domingo, não foi? Não é. O maior inimigo é a nossa natureza, porque até o diabo faz só o que Deus lhe permite. Sim ou não? Sim. Você vai ver isso lá em Jó, concernente à vida de Jó. Então é a nossa natureza. O seu inimigo, o seu maior inimigo, mora dentro de você. A natureza caída, chamada o pecado. E Paulo está dizendo: o pecado que habita em mim, olha só, o pecado que habita em mim, é ele que toma as decisões. Agora deu paranoia. É ele que toma as decisões. É o que está lá em Romanos capítulo 7, verso 20. Mas, aí tem uma vírgula: se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faço, ou quem faz, em outra tradução. Se não é ele, quem é? Se não é ele, quem é? Quem que está controlando? Para ele dizer que não é ele que está pecando. Se o pecado habita em mim, por quê? Quando nós nascemos, o pecado, esta força, já está em nós. Ele tem governo. Diga assim: ele tem governo sobre nós.
Adão era governado por quem? Quando ele foi criado? Por Deus. Mas quando ele pecou, passou a ser governado pelo pecado. Quantas vezes na vida você já não disse? Repare bem, quantas vezes na vida você já não disse, a partir de hoje, geralmente isso acontece em virada de ano, né? Olha, esse ano que vai entrar eu vou ser aquele crente. Rapaz, eu estou decidido. Eu vou ser o melhor crente que eu já fui até hoje. Mas geralmente você fala em alguns dias, quando você está meio atribulado, aí volta-se para Deus, aí Deus te dá graça, aí você, agora eu vou, a partir de hoje eu vou ser melhor, eu preciso ser melhor. Mas aí o dia passa, os problemas vêm, o tempo passa, as tribulações vêm, as turbulências vêm, as decisões vêm, os enganos vêm, as mentiras vêm, as fofocas vêm, e aí você acaba dizendo, por que eu fiz isso? Eu não queria fazer, eu falei que eu ia ser melhor. É sobre isso que Paulo está falando. Eu não queria fazer, eu tinha falado que eu ia ser melhor, e acabei me metendo com outras coisas. Quantas vezes você disse, eu não vou brigar mais com o meu chefe, aquele cabra chato, aquela mulher chata, a minha chefe. Quantas vezes você disse, eu não vou brigar com meus filhos, com a minha esposa, com o meu esposo. A partir de hoje eu vou ser fiel a Deus. Os dias passam e você percebe que não conseguiu nem ser fiel. É assim ou não é? É assim ou não é? É sobre isso que Paulo está falando. Você fala que não vai brigar, você não vai entrar em intrigas, você não vai entrar em problemas, e acaba que no final do dia, ou no final do mês, ou no final daquela semana, você acaba cometendo aquilo que você disse que não ia cometer. Romanos 7, verso 19 vai dizer, o bem que eu quero fazer, não faço, mas o mal que não quero, esse faço. Tem alguém decidindo por você. Tem um morador dentro de você, decidindo por você. Romanos 6,14 vai dizer assim, porquanto o pecado não poderá, olha só o que está falando, porquanto o pecado, põe aí para mim, Igor, Romanos 6,14, porquanto o pecado não poderá exercer domínio sobre vós, olha o que está escrito lá, porque o pecado não terá, está dizendo o quê? Não terá domínio sobre você. E por que ele tem domínio? Se ele tem o domínio, é ele quem decide em fazer aquilo que você não quer fazer, mas faz. Olha o que está no 12, portanto, não permitais, não dê permissão que o pecado domine vosso corpo mortal. Essa tradução fala não reine, o que nos leva a entender que não deixe ele governar. Só reina quem governa. Então não podemos deixar que venha dominar de forma alguma. A palavra de Deus está dizendo, não permita, não deixe. Mas eu não quero fazer e acabo fazendo, porque alguém dentro de você está decidindo que você deve fazer, e você permite acontecer. Quantos já perceberam que você e eu somos casa de um morador intruso? Lá no Jardim do Éden aconteceu isso. E segundo esse versículo que nós lemos, olha o que acontece. Esse sujeito força-nos
a obedecer suas vontades. Irmão, não assusta não. Não fica assustado não, porque eu sei que você nunca ouviu isso. Eu sei que você nunca ouviu tão abertamente para você ter um entendimento. Mas o que eu disse é somente o que a Bíblia está dizendo. Sim ou não? Só estou recitando a Bíblia. Esse morador dentro de você, se ele exerce domínio, o que ele tem? Ele tem desejos, ele tem vontades, ele tem loucuras. Sim. Então ele vive forçando você a obedecê-lo. Misericórdia. E aí sabe o que acontece? Muitas vezes nós achamos que é o diabo, e não é. É o pecado que habita em você e eu. Por isso, a Bíblia vai dar um antídoto. Romanos 6,12. Não permitais que o pecado domine o vosso corpo mortal. Esse pecado o que é? A nossa natureza caída. Então nós temos que ter cuidados com os desejos e vontades desse sujeito que habita em nós, dessa natureza que não sai, não despregna. Irmão, está dentro de você, não tem jeito de tirar, está assim, ó. Não é como se eu pegasse e arrancasse, assim, não é. Já está feito, não tem como mudar, e você não pode permitir, e nós temos que ter um grande cuidado, porque muitas das vezes, o que acontece? Qualquer coisa eu vou embora, vou sair dessa igreja. Nossa luta não é contra, a nossa luta não é contra, e nem sangue. Mas qualquer coisa eu tomo a decisão, vou embora dessa igreja. Essa conexão aí de jovem, estou fora, ninguém presta. E quem falou para você que tem alguém que presta aqui? Somos todos pecadores, e se você está aqui é porque encaixou certinho, não é, pastor Marcos? Aí quer falar, essa conexão aí, não, vou embora. Esse conjunto de dança aí, estou fora, não consegue decidir nem como que vai fazer, se é assim, um dia é isso, um dia... Sabe o que faz você fazer isso? A natureza caída que você tem, o morador que está dentro de você falando, me obedece, forçando você a fazer. Se não for do meu jeito, é boa, pastor. Olha o que essa natureza caída é capaz de fazer. Você fazer. Quantas vezes você diz assim, eu já disse isso, eu falo daqui que eu já fiz. Eu dou o meu sangue nessa igreja. Por onde nós passamos, não foi assim, mano? Quantas vezes falamos? Tem medo de falar não. O que faz você alcançar os benefícios da palavra é quando o pregador fala aqui que ele já viveu. E não teme. Mas eu disse muitas vezes, quantas vezes eu dei o meu sangue por essa igreja, e não tem nenhum reconhecimento. Assim acontece com você e eu. Mas deixa eu te falar uma coisa, Cristo deve ser reconhecido, através de suas ações e atos, e não você. Quem pode dar um glória a Deus aí? Oh, aleluia, a igreja santa é assim, recebe uma bênção. Mas por que isso está acontecendo? Porque existe um evangelho por aí, chamado evangelho humanista.
que requer só o quê? Reconhecimento. Isso vem da onde? Da natureza caída, não vem de Deus. Evangelho humanista. Muita gente se sente insatisfeito, injustiçado o tempo todo. Isto é o que? Um evangelho humanista, que só quer reconhecer pessoas, mas não reconhece o Cristo que vive nelas, não expõe o Cristo que vive nelas. Quem pode dar um glórias a Deus aí? O Cristo vem sempre depois, mas a Bíblia diz que o Cristo tem que vir primeiro. As palmas glorificam o nome do Senhor, só para descontrair. Por que isso acontece? Porque quem governa é o pecado, a natureza caída. Por isso que o sujeito, a pessoa vive se vitimizando. Sabe aquela pessoa que fica se vitimizando? É difícil, né, pastor Marcos? Oh, mas fala a verdade. Complicado. É um complexo de inferioridade. Meu Deus do céu. Fala, está falando mesmo. Tudo natureza caída. Bipolar. Um dia está quase mordendo a orelha de tanto sorriso. Outro dia, como dizia meu pai, uma cara de chuchu. Chuchu é meio feinho, né? Enrugado assim, né? Ele falava isso. Aprendi com ele. Irmãos, qualquer um de nós podemos ter um dia mau. É quase que um direito seu, um direito meu. Qualquer um de nós podemos ter dia de alegria, de morder, de chegar a poder morder até a orelha de tanto sorriso. Mas ser bipolar por hábito, não pode. Ser bipolar por hábito não pode, porque ser isto é ser governado pelo pecado, por sua natureza caída. E Romanos capítulo 6 verso 12 vai dizer, mais uma vez, não permita que o pecado domine o vosso corpo mortal. Essa é a natureza caída. A sua natureza caída, o velho Adão, o pecado, faz você e eu, faz você pensar que é influência do diabo. Olha o que essa natureza faz, irmão. Olha o tanto isso que ela exerce domínio. Olha só o que ela faz. Ela faz você pensar que essa influência é do diabo, para ela continuar te dominando. Aí você pensa que é o diabo, aí você vai lutar com qual arma? Com a arma que você enfrenta o diabo, e na realidade vai estar usando a arma errada, porque você não vem na escola dominical e não aprende, já passou, se foi. Teve aqui um estudo sobre as armas que o crente pode usar. Por isso que não pode perder a escola bíblica dominical, não pode. Então ele faz isso, essa natureza faz você pensar que é o diabo que está fazendo tudo isso, para que essa natureza, este domínio que exerce, continue fazendo o trabalho dela, decidindo e você fazendo, decidindo e você fazendo. Assim você nunca vence, porque você usa a arma errada, você nunca estabelece uma vitória, porque devemos fazer, sabe o quê? Procurar a causa, para resolver as questões. Irmãos, pasme vocês, 20%, aproximadamente, para não ser exato, 20% vem do diabo, as influências. Você me entendeu? Quanto que eu falei? 20%. Aproximadamente quanto? 20%. E os 80%? Vem da nossa natureza, vem do pecado, que a Bíblia diz que habita em mim. Mas se eu faço o que não quero,
já não sou eu quem faço, e sim o pecado que habita em mim. Quem que está no controle? Você ou o pecado? Já disse uma vez e vou tornar a dizer, eu não estou expondo para você um amparo bíblico para que você possa continuar pecando. Muitos pecam e ainda procuram um versículo. Hoje está assim, né, pastor Marcelo? Hoje está assim. Procura um versículo. Deixa eu procurar um versículo aqui para justificar o meu pecado. Tem uns aí que usa a carne é fraca. Foi por isso que eu caí, pastor. Desde quando o pecado é vitamina? Hã? Tem gente querendo justificar, procurar algo na Bíblia para justificar o seu pecado, tentando continuar como inocente. Olha o que essa natureza faz com a gente. Aquilo que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não pretendo e não quero, isso eu faço. Sangue de Jesus tem poder. Por isso que se chama natureza caída. Então o domínio que ele tem é finalizado com eu e você praticando. Quem entendeu o que eu disse? O domínio que ele tem, que esse pecado exerce, que este morador exerce sobre nós, finaliza quando? Quando eu pratico e obedeço. Mas a Bíblia dá uma recomendação: não permitais. Não dê permissão. Não podemos dar permissão de forma alguma. Porque se nós damos as permissões, aí sim, algo acontece que não é para acontecer. Mas pastor, eu não estou entendendo o que o senhor está dizendo, porque talvez alguém venha pensar, isso aí é os meus pecados que fizeram isso? São os meus pecados que faz isso? Não. Por que não? Porque o pecado é uma força que exerce domínio, faz você obedecer aquilo que ele quer. Os pecados é outra coisa, é aquilo que você comete. Os pecados é o que o pecado faz você fazer. Como já disse, os textos que nós lemos, todos os textos, não falou nenhuma vez os pecados. Quem reparou isso? Nenhuma vez falou os pecados, falou o pecado. Está falando da nossa natureza caída, que tem domínio sobre nós. E os pecados? Pelos pecados, Jesus morreu. Pelos pecados, Jesus perdoou, perdoa todos eles, inclusive os pecados que você vai cometer amanhã. Os pecados é resolvido em quem? Diga assim, no sangue de Jesus. Na morte de Jesus. Mas o pecado, presta atenção no que eu estou falando, bem atenção, mas o pecado não tem perdão. Pastor, diga assim, os pecados têm perdão. O pecado não tem perdão. Se você quiser saber sobre isso, vem domingo que vem. Aí você vai entender. Por que o pecado não tem perdão? Amém? Eu encerro por aqui porque já deu a hora. Mas que Deus em Cristo possa te esclarecer cada vez mais que aquilo que você quer fazer, muitas das vezes você não faz. Aí você agora, a partir de agora, você identificou a causa. Então agora você não vai ficar lá orando, envolto dos seus pecados.
Não. Porque agora você tem a causa. Aí você vai falar assim: ah, é você, né? Natureza caída. Então mais para frente nós vamos falar sobre isso, porque que o pecado não tem perdão, e somente os pecados têm perdão em Cristo Jesus, para que você entenda como administrar tudo isso, para alcançar ainda mais do que você já está alcançando até aqui, aquilo que Cristo tem para a tua vida. Amém? É simples, mas é precioso, muito precioso, você entender isso, porque nisto está a razão de muitas respostas que você precisa ter e alcançar. Porque quando você identifica isso, você identificou a causa, você vai orar diferente, você vai manejar diferente, você vai ter uma habilidade em cima daquilo que você precisa para alcançar a vitória que você tanto quer. Isso é de muita importância, mas muita mesmo, porque assim nós entenderemos que existe uma força que está me dominando, mas que eu não posso permitir. E depois que nós falarmos sobre isso, nós vamos falar do Espírito Santo que habita em nós. Então aí eu tenho um corpo, alma e espírito, mas que neste corpo, quando eu nasci, veio uma natureza caída, que domina e diz o que eu tenho que fazer, e me força a fazer, e me força a obedecer. A Bíblia diz, nós lemos esse texto. Mas agora vem o Espírito Santo, e mora na mesma casa. É muito assunto para sua cabecinha, né? Você achou que era só o Espírito Santo que estava aí, né? Pois é, mas é diferente. Mas glórias a Deus que você tem um pastor que dedica ao ensinamento. É todo dia, trabalha, chega do trabalho, Bíblia. Quando não dá na Bíblia, vai em outro lugar, resolvendo um negócio aqui, outro ali. E glória a Deus por isso. Enquanto eu tiver fôlego de vida e força, farei. Mas no dia que eu não tiver, você vai fazer. Ninguém deu glória a Deus, pastor. No dia que eu não tiver, você vai fazer. É. Porque o que você aprende, você tem que passar. Amém? Glórias a Deus por isso.